Graças e paz, galera. Estamos aí de volta no nosso canal Teologia para a Vida. E hoje nós estamos no último capítulo da nossa série aí. É preciso ficar lendo Bíblia? Então nós vamos falar mais um pouquinho sobre esse assunto, né? Então primeiro eu quero ler aqui um texto que está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Diz assim: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Aqui nessa passagem o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja aos Coríntios, na igreja que se reunia na cidade de Corinto, e aqui ele está fazendo uma citação de passagens sobre a história de Israel, quando Israel no deserto cometeu alguns pecados contra Deus, e ele está usando essas histórias para advertir os coríntios a fugir da idolatria ou de más atitudes. E é engraçado que aqui ele fala, essas coisas aconteceram como exemplo. Então Paulo está lembrando de histórias do Antigo Testamento, do povo de Israel, e trazendo ela como exemplo para a igreja, no Novo Testamento, o povo da Nova Aliança, e foram escritas como advertência. Então, com certeza, a igreja tinha escrituras em mãos, né? Porque ele está falando que foram escritas para a advertência. Então, Paulo está trazendo a escritura, é aquilo que nós já vimos em outros vídeos aqui nesse canal, falando que era a Bíblia hebraica. Era usada nesse tempo, tanto no tempo de Jesus como nesse tempo dos apóstolos, e era a Bíblia que eles tinham em mãos, ou no que nós conhecemos como Antigo Testamento, né? Então ele usa essas escrituras antigas para trazer como exemplo e como advertência para a igreja, que era o povo do Novo Testamento. E nós hoje, né? 2000 anos se passaram, e para a nossa igreja aqui contemporânea hoje, o povo do Novo Testamento, os cristãos de hoje. Daí eu quero ler outro texto que está lá, 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 19 e 20, que diz assim, ó: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a elas prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Então nessa passagem aqui o apóstolo Pedro, que está escrevendo para cristãos também daquela época dele, cristãos dispersos, e Pedro escrevendo para esse povo, serve muito para nós, porque ele fala para a gente ter mais firme a palavra dos profetas, e ele fala para aquele povo, tenha firme cada dia mais a palavra dos profetas. Que profetas? Né? Os profetas eram aqueles profetas do Antigo Testamento, aqueles homens separados por Deus, que foram usados por Deus para trazer uma mensagem específica, num tempo específico, para um povo específico, certo? E esse povo, ele fala, vocês vão fazer bem se prestar atenção, porque vai ser como uma candeia que brilha em seus corações e vai acendendo e brilhando cada vez mais, né? Como se brilha em um lugar escuro, até que esse dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Ou seja, a ideia é um lugar escuro onde uma candeia é acesa e aquela luz vai clareando e trazendo luz naquele lugar escuro, até que brilhe a estrela da alva, a primeira estrela da manhã, né? Até que Jesus nasça no coração de vocês. Então a função, aquelas palavras proferidas por aqueles antigos profetas, era revelar Jesus no coração daquele povo agora que ouvia e lia isso que Pedro estava escrevendo para eles. E ele continua falando, antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia da Escritura. Então essas profecias dos antigos profetas,
ele estava ressaltando para esse povo prestar atenção, mas daquilo que foi escrito também. Eles tinham a escritura em mãos, daquilo que os profetas proferiram, né? Os antigos profetas. E ele fala que nenhuma escritura vinha de interpretação pessoal. Entendeu? Porque a profecia ela não teve origem na vontade humana, mas de homens que falavam da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então o que ele está falando? Que as escrituras, elas não nasceram de um simples desejo do homem, não teve origem no homem, mas ela teve origem divina, e o homem foi o instrumento usado para escrevê-la. E até a interpretação, não é cada um interpreta do seu jeito, não. Nós necessitamos do mesmo Espírito que inspirou os homens a escrevê-la, nós necessitamos desse Espírito também para interpretá-las. Por isso que muita gente lê a Bíblia, mas não entende nada do que ela está falando. Muita gente lê 1, 2, 3 vezes. Eu conheço pessoas que leram várias vezes a Bíblia e não conseguiram entender que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala de Jesus Cristo. Não conseguiram entender isso, porque nós precisamos do Espírito Santo que inspirou os homens a escrevê-la para também nos revelá-la. Nós precisamos do Espírito Santo para entender a Bíblia. Não é um livro que você lê e você estuda e entende por causa que você teve um raciocínio lógico elevado e você está elevado espiritualmente. Não, nada disso, cara. É pela comunhão com Deus Criador, pela comunhão com Jesus Cristo, pela comunhão com o Espírito Santo enviado por Deus, hoje habitando em nossos corações, que quando nós lemos essas Escrituras, nós podemos ter um entendimento do que está escrito. A igreja cristã, durante tempos, eu acho engraçado, porque quando eu vejo pessoas falar da época medieval, da igreja cristã, parece que eles falam como se tudo tivesse acontecido em um ano. Foram mais de 2000 anos de história. Então não dá pra gente falar de uma forma simples assim. E começa a falar de um monte de coisa da igreja. Gente, existe uma história de muitos anos, muitas coisas aconteceram. Muitas mudanças maléficas e benéficas. Sabe? Então, quando falamos das Escrituras, nós vamos entender que durante uma época da igreja, a igreja se une ao Estado. E quando eu falo disso, eu estou falando de Roma. E homens, se intitulados papas, começam a surgir, que eram bispos da igreja, e de repente viraram papas, era a autoridade máxima da igreja. E o que aqueles caras falavam tinha um peso, tinha uma certa autoridade, e essa autoridade começou a crescer tanto que se virou a tradição da igreja, e a tradição da igreja tinha a mesma autoridade que as Escrituras. Até que chegou a reforma, e aí falou, peraí, é sola Escritura, somente as Escrituras. A autoridade das Escrituras, ela é única, ela é para só lhe deu glória, é para glorificar a Deus, é para dar a Deus a glória. É sola Christus, fala somente de Cristo. Entendeu? Então, as Escrituras, ela tem uma autoridade divina. O respeito às tradições das denominações, às tradições da história da igreja, mas nada se equivale ou chega perto da autoridade das Escrituras. E hoje também, mesmo após a Reforma Protestante, a nossa igreja contemporânea vive experiências, seja ela pessoal, de irmãos ou de irmãs, ou experiências comunitárias. E eles transformam essas experiências pessoais ou comunitárias em doutrinas. E dessas doutrinas eles criam teologias baseadas em experiências. E criam teologias baseadas em experiências que eles tentam colocar no mesmo grau de autoridade que a teologia bíblica. E é isso que nós precisamos parar. Sabe? De achar que nossas experiências pessoais ou comunitárias têm a mesma autoridade que a revelação das Escrituras divinas. Não temos. Nós temos que voltar para as Escrituras. Nós temos que ter uma vida com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos revela as Escrituras. Hoje em dia um tal de Deus me falou, Deus me disse, Deus me falou, Deus me disse.
Eu não estou falando que Deus não fale, Deus é um Deus vivo. Mas o que Deus está nos falando é aquilo que Ele já revelou em suas escrituras sagradas. Então nós precisamos ler Bíblia, é claro, através do Evangelho, das Escrituras, dessa palavra. Pessoas são salvas e convertidas. E aqueles que já são convertidos são alimentados e crescem até chegar à estatura de varão perfeito, que é a imagem do nosso Senhor Jesus, o qual nós ainda estamos sendo aperfeiçoados. Tá bom? É preciso ler Bíblia? Sim, com certeza. Tá bom, galera? Quem fala com vocês aqui é o Bicudo. Curte aí o nosso canal, né? Se inscreva para você continuar recebendo nossos vídeos do Teologia para a Vida e compartilhe para que essa palavra continue alcançando o máximo de pessoas possível, principalmente os não alcançados pelo Evangelho.